Olá, queridos, paz seja convosco. Uma alegria poder voltar a me dirigir a vocês, líderes da nossa igreja, e não só, que têm participado do TCL. Estamos agora essa nova modalidade. Serão 3 videoaulas e o nosso último encontro será então presencial, ok? Este módulo, a nossa proposta é refletirmos a respeito de um assunto que consideramos ser indispensável. Não apenas estamos tratando porque consideramos ser indispensável, mas também porque consideramos ser algo que a nossa igreja tem se proposto a viver e a levar com muita seriedade. Se eu perguntasse a você, que está do outro lado, o que você considera algo que é indispensável biblicamente para uma igreja e que às vezes pode ser um desafio no nosso contexto? E falo nosso contexto enquanto uma igreja emergente, enquanto uma igreja está crescendo, enquanto uma igreja que se destaca na cidade, diante daquilo que tem se proposto fazer. Sem dúvida, uma das realidades que a gente precisa enfatizar hoje mais do que nunca é koinonia. O que é koinonia? Comunhão. Nós, enquanto Igreja Reviver, nos consideramos uma igreja que tem crescido, mas que precisa aprofundar essa questão da koinonia, a ideia do cuidado, a ideia do amor, a ideia da proximidade. Isso quer dizer então que não há no nosso meio comunhão? Não, não é isso. Quer dizer que nós podemos melhorar nesse aspecto. Quer dizer que nós devemos melhorar, principalmente por ser algo indispensável quando pensamos na questão da igreja. E é um desafio este elemento, não apenas para nós enquanto Igreja Reviver. Está muito relacionado para o contexto que a gente vive, para o mundo em que nós estamos. Por exemplo, Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, vai trabalhar a ideia de que os relacionamentos hoje são relacionamentos líquidos. Não há solidez nos relacionamentos. E a ideia de Bauman é que os relacionamentos não têm a ver, mas não é mais de comprometimento, antes por conexão. E Bauman não está dizendo que isto é certo. Bauman está trabalhando a ideia de que a realidade que a gente vive é assim que as coisas têm funcionado. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito dessas questões? A respeito de relacionalidade, a respeito de comunhão, de proximidade. Vivemos um tempo também em que se enfatiza muito o quê? O individualismo, a ideia do cada um por si, Deus para todos. E isso também tem entrado na igreja. Portanto, em um tempo de individualismo, em que nos voltamos para nós mesmos, para nossos afazeres, para nossos sonhos, como igreja, precisamos reforçar o quê? A importância da comunhão, a importância da coinonia, a importância da profundidade dos relacionamentos como irmãos em Cristo Jesus. E não só isso, em meio a um tempo em que estamos com a pós-modernidade, que é tudo relativo, não há verdade absoluta, nós, enquanto cristãos, temos uma cultura cristã que crê em verdades absolutas. E como igreja, é uma verdade absoluta a necessidade de quê? De ter comunhão, a necessidade de sermos um, a necessidade de andarmos juntos. E ali, então, entra a pergunta que não se cala, que é a proposta desse primeiro encontro nosso. Qual? Qual é o fundamento? Qual é a natureza? Qual é a base, o modelo para vivermos em comunhão? E como cristãos, a importância da comunhão e o modelo para isso, sem dúvida,
parte do próprio Senhor Jesus. Então, hoje, eu não vou trabalhar essencialmente com os irmãos sobre comunhão na ideia de nós, digamos, aqui na horizontalidade entre eu e você, entre nós. Vou trabalhar a ideia de comunhão a partir do modelo, a partir daquele que é a base para que a gente viva em comunhão, que é o nosso Deus. E o texto que eu vou trabalhar com vocês está no livro de João, capítulo 17, versículo 21. Vou tomar uma água. Que está escrito assim, o 20 também. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando eu estou trabalhando a ideia de que Jesus é o modelo para a comunhão, sem dúvida, esse é um dos textos fundamentais. Quem lê João capítulo 10, versículo 30, por exemplo, percebe que Cristo diz o quê? Eu e o Pai somos um. João capítulo 14, versículo 6, 7 e 8, ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. E ele vai dizer que se alguém ver ele, está vendo o Pai. Por quê? Porque eles são um. Isso é o quê? Primeiro, o nosso Deus é um Deus que vive em comunidade. É um Deus trinitário. O que é isso? O que é a Trindade? A Trindade é uma das crenças fundamentais da fé cristã. Com crenças fundamentais, estou dizendo que a Trindade é uma das doutrinas basilares, que se você tira essa doutrina, o cristianismo fica com deficiência, fica com um problema. Por quê? Porque a Trindade é a maior representatividade daquilo que é o Evangelho de Cristo, daquilo que é a religião cristã. E o nosso Deus é uma Trindade. E como é que é isso? Deus é uma única essência, uma única divindade, portanto, um único Deus que existe eternamente em três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Os três são pessoas, mas é apenas uma única divindade. Portanto, em Deus existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em termos de pessoalidade, o Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito Santo e o Espírito Santo é diferente do Pai. Mas em termos de divindade, o Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Pai e o Espírito Santo é também igual aos dois. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O nosso Deus, ele vive eternamente em relacionamento, em comunhão, em koinonia, entre ele, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que Cristo está dizendo aqui, que eles sejam um. Eles quem? Aqueles que estavam com ele ali, os discípulos, e os outros queriam se converter, no caso nós, que possamos ser um. Ele vai dizer o quê? Qual é a natureza, qual é o modelo de sermos um como igreja? É o nosso Deus. Ele diz o quê? Que eles sejam um assim como nós somos, ó Pai. Veja, Cristo é um com o Pai. E Ele quer que isso seja uma realidade para nós como igreja. Portanto, comunhão é importante na igreja inicialmente. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus trinitário, é um Deus que vive em comunhão, é um Deus em comunidade, é um Deus em relacionalidade, é um Deus em proximidade. É por isso que Deus não nos criou porque faltava alguma coisa nele, Deus estava solitário. Não, Deus nos criou porque Ele é relacional, porque Ele decidiu nos criar por nos amar.
Agora, ele é completo nele mesmo. Antes mesmo de nós existirmos, ele já vivia em comunhão, em relacionamento entre ele, entre Deus, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa relação trinitária é conhecida como o quê? Como pericorese. O que é a pericorese? É a relação relação interna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes é conhecida como a dança trinitária, em que o Pai, o Filho e o Espírito estão dançando harmoniosamente, sem que haja choque, sem que haja pisão no pé, sem que haja desarmonia. É uma comunhão. Portanto, a comunhão da igreja é um ato, é uma virtude, é uma prática que tem o quê? Que tem como base, que tem como modelo o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus. E se nós somos discípulos de Cristo, então nós temos que andar alinhados com Cristo. Nós temos que andar como Cristo andou. Portanto, andar em comunhão é obedecer ao Senhor Jesus. Por quê? Porque é um mandamento dele que a gente seja um. Nós, como igreja, precisamos cultivar a comunhão, porque quando vivemos em comunhão, estamos obedecendo ao Senhor. Segundo, nós temos que andar em comunhão, porque quando vivemos em comunhão, nós estamos imitando ao Senhor. Obedecemos ao Senhor, primeiro, e segundo, estamos imitando ao Senhor. Por quê? Porque assim como Ele vive em comunhão eternamente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim também a igreja que se propõe a viver em comunhão está imitando o Senhor. Está imitando aquele que nos chamou. Está imitando aquele que nos salvou da perdição e então somos seus discípulos. E é isso que um discípulo faz. Um discípulo imita o seu mestre. Um discípulo imita aquele que o discipulou. E Cristo é o nosso mestre. Portanto, como igreja, temos que andar em comunhão, porque andar em comunhão é imitar ao Senhor. Portanto, viver em comunhão é viver. E aqui está a terceira verdade. É viver alinhado com o céu. Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja que está alinhada com o céu. É uma igreja que está alinhada com a vontade do céu. Porque Cristo diz isso, versículo 21, que eles sejam um, como nós somos. Portanto, é vontade de Deus, é vontade de Cristo que a gente seja una, que nós vivemos em comunhão. E quarto, uma igreja que vive em comunhão é uma igreja que manifesta o céu, manifesta a glória de Deus. Aí você me perguntaria, mas como é que a gente vê isso? No versículo 21, o que está escrito? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a igreja se propõe a ser una, a viver em comunhão, a viver em unidade, ela faz o quê? Ela está agindo de forma que o mundo crê que foi Cristo, que Cristo foi enviado pelo Pai. Digamos, uma das formas de expor, de manifestar, de revelar a glória do Pai em Cristo é sermos um. Portanto, igreja que vive em comunhão, igreja una, é uma igreja que manifesta o céu, que manifesta a obra de Cristo, que manifesta a razão por que Cristo veio aqui, que manifesta que Cristo foi enviado pelo Pai. Perceba que a comunhão, a coinonia, o sermos um, é antes de qualquer coisa, algo que vem do céu. Tem uma natureza no Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus em comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde o Pai projeta a redenção,
o Filho executa a redenção e o Espírito Santo ratifica, confirma a redenção. Onde o Espírito Santo nos impulsiona a orar, nós oramos em nome do Filho e nos direcionamos à pessoa do Pai. Não há briga, não há dificuldade, não há maior ou menor, eles estão ali em comunhão eterna. E este é o desejo do Pai, que a sua igreja viva em comunhão. Por isso, lutarmos para que a gente viva em comunhão é uma luta que nos leva a quê? A mostrar que estamos comprometidos com o Senhor da igreja, estamos comprometidos com o cabeça da igreja, estamos comprometidos com o Senhor. Jesus estava orando, imagine ele orando antes da sua morte, e a oração dele é esta: Pai, que eles sejam um, assim como nós também somos. Esta é a vontade de Deus para a sua igreja, que a gente viva em comunhão. Se a gente se propor a cultivar essa cultura no nosso meio, nós então estaremos em condições de fazer a oração, ou talvez estaremos vivendo a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Se você lembrar bem, esta é a oração que Cristo está fazendo em João 17. O quê? Que eles sejam um, aqui na terra, como nós éramos onde? No céu. Olha a vontade de Cristo, que sejamos um, como Cristo é com o Pai no céu. Em Mateus 6, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Qual é a vontade dele? Uma delas, sem dúvida, é que a gente seja um, assim como também é no céu, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão harmoniosamente em comunhão, estão nos convidando para uma vida de comunhão. Portanto, andar em comunhão é obedecer a Cristo, é imitar o céu, é manifestar o céu e é também, sem dúvida, estar alinhado com o céu. Deus nos abençoe, ficamos por aqui e lutemos para sermos uma igreja, uma liderança em comunhão, porque isso glorifica o Senhor. Deus abençoe.